Fala pessoal, tudo bom? Professora Amanda Moreira aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre progressão geométrica, seguindo aí nesse estudo de sequência numérica, tá legal? Vamos definir um pouquinho o que é uma progressão geométrica, o que é uma PG, né? Carinhosamente chamada de PG. Bom, uma progressão geométrica, tanto quanto a progressão aritmética, é uma sequência lógica de valores. Tranquilo. Qual é a diferença da PG para PA? Qual é a diferença da PA para PG? Enfim, é que um termo na PG ele é obtido com a multiplicação do seu antecessor, do seu anterior, com uma constante. Essa constante, a gente chama ela de razão. E para não ficar igual na PA, a gente vai chamar a razão de Q. Tudo bem? Tranquilo. E aí a disposição dos termos na PG é igual na PA, tudo bem? Você vai ter uma PG, A1, A2, A3 até o AN, de modo que o A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo termo, carinhosamente também chamado de último termo. N é a quantidade de termos e Q é a nossa razão. Como é que a gente vai obter essa razão? Vamos pensar. Eu obtenho um termo, vou pensar aqui, sei lá, o A2. Se eu quiser saber o A2, eu vou fazer o A1 vezes a minha razão, correto? Como é que eu vou descobrir o valor da razão se eu não tiver? Eu pego esse carinha e levo para lá dividindo, né? Então, o A2 dividido pelo A1 vai ser a minha razão. Mas isso vai valer para quaisquer dois termos que sejam consecutivos dentro de uma PG. Se eu pegar o A3 e dividir pelo A2, o A4 dividido pelo A3, o A5 dividido pelo A4, o A15 dividido pelo A14, dependendo da quantidade de termos da PG, o AN dividido pelo AN-1 vai ser a minha razão. Tranquilo até aqui, pessoal? E aí a gente vai analisar cada uma dessas PGs aqui, que eu já até coloquei aqui as duas primeiras. A gente tem a primeira, a PG crescente. A PG crescente, você tem duas formas de enxergar uma PG crescente, tá? A primeira delas é quando você tem termos positivos e quando você tem termos negativos. Quando você tem termos positivos em uma PG, ou vamos observar quem seria a razão aqui, né? Não é um termo menos o anterior? 6 dividido por 3 é igual a 12 dividido por 3, por 6, que é igual a 24 dividido por 12, é 24, deixa eu limpar esse 6 aqui, 12 por 6, 24 por 12, o que conclui para mim que a minha razão é igual a 2, tudo bem? Uma PG ela é dita crescente quando os seus termos são positivos e a sua razão é maior do que 1, tudo bem? Guarda essa razão aqui, tá? E essa razão é maior do que 1, só que tem uma outra forma também de você enxergar que uma PG é dita uma PG crescente, quando os termos forem negativos, porém, olha aqui o que acontece com a razão. Menos 4 dividido por menos 8, certo? É igual a menos 2 dividido por menos 4, que é igual a menos 1 dividido por menos 2. O que a gente vai ter aqui? A minha razão é igual a meio. Interessante, Amanda. Guarda isso aqui com carinho no seu coração e vamos pensar. Eu tenho uma PG classificada como crescente, cujos termos são negativos e a minha razão é um termo que está entre 0 e 1. Essa é a segunda forma da gente enxergar uma PG crescente, tá? Quando, além dos meus termos serem negativos, eu tenho que a razão é um valor maior do que 0 e menor do que 1. Tudo bem até aqui, gente? Termos positivos, razão maior que 1. Termos negativos, razão está entre 0 e 1. Tudo bem? Vem aqui na PG decrescente rapidinho. Como é que a gente identifica uma PG como sendo decrescente, tá? Observa aqui uma coisinha. Eu tenho termos aqui positivos. Beleza. Termos positivos.
positivos. Vamos descobrir quem é quem aqui. 2 dividido por 4, que é igual a 1 dividido por 2. Eu concluo, então, que a minha razão é meio. Beleza. Guarde isso aqui com muito carinho no seu coração. E essa frase vocês vão ouvir bastante de mim. Termos positivos e a minha razão é um valor entre 0 e 1. Ou seja, maior do que 0 e menor do que 1. Essa é a primeira condição de uma PG decrescente, tá? Dentro de uma PG, ela é dita decrescente quando, além dos termos serem positivos, a minha razão, ela tá entre 0 e 1. Ok? De boa. Vamos seguir. Olha essa segunda PG ali, só que agora ela tem termos o quê? Negativos. Termos negativos. Termos negativos e a gente precisa descobrir como é que se comporta essa razão, né? Aqui, menos 2 dividido por menos 1, menos 4 dividido por menos 2. Esses valores são iguais, tudo bem? Então eu tenho aqui que a minha razão é igual a 2. Opa! Então, como é que está funcionando, né? Como é que está se comportando essa razão numa PG decrescente? Essa razão ela é maior do que 1. O que eu posso concluir, então? Se eu tenho uma PG decrescente com termos negativos, eu tenho que a minha razão ela é maior do que 1. Foi? Aí você pode estar se perguntando, mas Amanda, e quando a razão for igual a 1? A gente tem essa aqui, que a gente chama de PG constante. A PG constante, ela é aquela PG que ela pode ter todos os seus elementos nulos, que é essa segunda aqui. Tudo bem? Que aqui já é meio óbvio, tudo bem? Ou ela vai ter todos os elementos o quê? Iguais. Se eu tenho todos os elementos iguais, a minha razão aqui é 5 dividido por 5. Então a minha razão é 1. Quando a minha razão for 1, você não precisa analisar se os termos são positivos ou os termos são negativos. Primeiro que você já vai enxergar que todos os termos são iguais, então não tem muito mistério, tudo bem? Razão igual a 1, PG constante, ou quando os elementos forem todos iguais a 0. Bom, e aí a gente vem para essa última aqui, que a gente chama de, você pode, sem nem ter colocado o nome ali, você pode perceber que existe uma alternância aí de sinais. Então você vai dizer que essa PG é uma PG oscilante. Os sinais positivos e negativos estão oscilando. Quando é que isso acontece? Repara aqui, se você tentar descobrir a razão, você vai ter o seguinte, menos 2 dividido por 1 é igual a 4 dividido por menos 2, que é igual a menos 8 dividido por 4, e isso daqui vai me dar menos 2 como razão. Ou seja, quando eu tenho uma razão negativa, a minha PG ela vai oscilar em valores. Em valores, na verdade, vai oscilar em sinais. Tudo bem? Vai existir essa constante, ela vai ser uma PG, só que ela vai estar... ela está classificada como oscilante, porque você vai estar trocando os sinais aí. A razão, então, negativa. Tranquilo, pessoal? Tudo certo até aqui? Beleza. Vamos lá, gente. Propriedades da PG, como na PA, a gente tem duas principais propriedades que a gente pode aí brincar dentro da PG, dependendo do que a questão der pra gente. A primeira delas é o seguinte, de uma forma bonita de se falar, é a seguinte, o termo central de uma PG, quando você tem 3 termos consecutivos de uma PG, consecutivos, na verdade, A1, A2 e A3, ou enfim, A3, A4, A5, o termo central é a média geométrica dos termos da ponta. Tá, Amanda, que daí? Em outras palavras, o termo central ao quadrado é o produto dos extremos. Ponto. Tudo bem? O que na PA era a média aritmética dos extremos, na PG vai ser a média geométrica dos extremos.
tudo bem? E aqui você tem que o produto dos termos equidistantes são iguais. Ó, A vezes o Z vai ser igual a B vezes o Y, que vai ser igual a C vezes o X, que vai ser igual ao próximo termo que a gente tiver. E por aí vai seguindo. E eu botei um exemplo aqui pra gente ver justamente isso. Tá legal? Pensa aqui, olha só. Se você fizer... o que seria o 12? O 12 ali é o meu termo central da minha PG, tudo bem? Repara uma coisinha, se eu fizer 48, que é o último termo, vezes 3, e elevar... Perdão, e elevar não. 48 vezes 3 vai ser exatamente igual a 12 ao quadrado. 144 é igual a 144. Englobando isso também na segunda propriedade. Se eu não são quaisquer, na verdade não é apenas para uma PG de uma PG de 3 termos, tudo bem? Se eu pegar uma PG, pegar 3 termos e segurar aqueles caras ali, eu consigo dizer que o 6, né, vai ser o 6 ao quadrado é 3 vezes 12. O 24 ao quadrado é 12 vezes 48. Tudo bem? O 12 ao quadrado é 48 vezes 3, mas o 12 ao quadrado também é 6 vezes 24, o que me garante também a segunda propriedade, que os termos equidistantes, o produto dos termos equidistantes, são iguais. Observa aqui uma coisinha. 3 vezes 48 é igual a 6 vezes 24. Tudo bem? Ó, 3 vezes 48, 6 vezes 24. Amanda, e o 12? O 12 é ao quadrado, é ele vezes ele, tudo bem? Então aqui, ó, 12 ao quadrado e você vai achar nisso tudo o quê? 144. Tudo certo? Vamos seguir. E aí a gente vem para o termo geral, mais uma vez, igual a gente fez na PA, não quero simplesmente jogar essa fórmula para você, mas a gente vai entender o que é a partir da definição de PG que a gente fez lá no início. Bom, eu tenho o A1, primeiro termo. Como é que eu poderia escrever o A2? É o A1 vezes a minha razão, tudo bem? Quem seria o A3? É o A2 vezes uma razão. Só que, se eu pegar esse A1 vezes Q, que é o A2, né? E substituir aqui, eu tenho que o A3 é o A1 vezes o Q elevado ao quadrado. O meu A4, ele vai ser o A3, perdão, é o A3 vezes uma razão. Só que, peraí, o A3 não é A1 vezes Q ao quadrado? Então, o meu A4 vai ser A1 vezes Q ao quadrado vezes o Q. É a razão, né? Então, vai ficar A1 vezes Q elevado ao cubo. Lembra que lá na PA, o n-1 que aparecia multiplicado com a razão era exatamente a diferença da posição dos termos que a gente estava usando? O AN e o A1. Aqui vai ser a mesma coisa. Se eu quero descobrir quem é o AN, escrevendo em função de A1, na verdade, escrevendo o A1, tá certo, o AN em função de A1, o que vai rolar aqui? Eu vou colocar AN igual a 1 vezes Q. O Q vai estar elevado a uma determinada potência. E essa potência é o n-1, que é exatamente os termos posicionais que eu tenho ali na minha PG, tá? Como na PA, eu posso generalizar, eu posso escrever o termo geral de uma PG a partir de quaisquer dois termos, tudo bem? Quaisquer dois termos onde eu vou botar a N e a P, tranquilo? Olha pra cá, eu tenho essa PG aqui em cima, 3, 6, 12, 24, e eu quero saber quem é o 20º termo dessa PG. Olha pra cá. Se eu quero descobrir a razão, eu pego um termo e divido, né, do anterior. Então, olha só. A razão é 6 dividido por 3. Vou pegar 2 quaisquer. A minha razão, então, é 2. Tudo bem? Guarda essa informação com muito carinho no seu coração. E vamos tentar descobrir quem é esse 20º termo. Vou escrever ele em função do A1, tá?
A20 é igual ao A1 vezes... vezes a razão. A razão é 2 elevado a 19. Tudo bem? Nossa, Amanda, 2 elevado a 19. Vamos no braço, filho. Então, você vai ter aí 3 vezes 524.288. Se eu multiplicar por 3, aí a gente entra na casa do milhão. 1.572.864. Então, assim, é um valor grande. A PG, comparada a PA, os valores crescem de uma maneira bem grande. Bem absurda, né? Bom, vamos lá. E como numa PG, como numa PA, a PG a gente também vai ter a soma dos termos. Se eu pedisse para você fazer essa soma dos termos, dos 20 termos dessa PG, ia dar um número absurdamente grande, que você poderia aplicar, uma vez que eu estou limitando a quantidade de termos, dentro de uma PG finita. Vale lembrar o seguinte, diferentemente da PA, na PG a gente vai ter termos, uma PG com quantidade finita e infinita de termos. E aí você vai ter duas fórmulas distintas para poder trabalhar. Amanda, como é que eu vou saber se a PG é finita ou infinita? Filho, se a questão te der, a gente vai ter o nosso vídeo de questões, mas já dando um spoiler, se a questão te der o último termo e falar, determine a soma dos 15 termos dessa PG. Pô, filhão, você tem o A1 e você vai ter o A15. Ele está limitando. Agora, se você tem uma questão em que você tem ali uma sequência e ele só pede a soma daquilo ali, peraí, então é uma PG infinita. Tudo bem? A PG finita, você vai ter o seguinte, você vai pegar o A1, multiplicar por a razão elevada ao número de termos. Esse resultado você subtrai de uma unidade e divide por Q menos 1. Aplicação direta, galera, não adianta. A PG infinita, em termos de fórmula, ela é mais curtinha e ela envolve, a demonstração dela envolve até cálculo, inclusive, e bem interessante, por sinal. Para eu pegar a soma dos termos de uma PG infinita, você vai ter a razão entre o A1 e a diferença de 1 menos a razão. Só que olha só, observa isso aqui, né? Na PG infinita, a minha razão tem que estar entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Se a minha razão for maior do que 1, nesse caso aqui da PG infinita, eu vou ter um valor negativo aqui no meu denominador. E como é que a soma, né? Enfim, vai dar um valor aí que pode dar uma confusão na nossa cabeça. E é isso. Tudo certo? Soma dos termos de uma PG finita e de uma PG infinita. Tranquilo? Vamos lá então, gente. Olha só. Dois exemplinhos aqui de soma de termos de uma PG finita e uma PG infinita. Olha só. Primeiro exemplo pede o seguinte. Seja essa PG... Determine a soma dos 5 termos. Ele já está dando para você a quantidade de termos, ou seja, N é igual a 5. A minha razão eu estou entendendo que é igual a 3. 3 dividido por 1, 9 dividido por 3. Então eu tenho que a razão é igual a 3. Como é que eu calculo? Vamos guardar, né? Essas informações com muito carinho no nosso coração. E vamos descobrir a soma finita, a soma dos termos de uma PG finita. Então a gente tem aqui o seguinte. S5 é o primeiro termo, 1 vezes Q elevado a N, 3 elevado a quinta, menos 1. Tudo certo? Sobre Q menos 1, ou seja, 3 menos 1. Tranquilo? 1 vezes isso vai dar isso. 3 à quinta vai dar 243, menos 1, dividido por 2. Então, a soma dos 5 termos dessa PG é 242 dividido por 2. A soma dos 5 termos é igual a 121. Tudo bem? Tranquilinho? E aí, agora aqui a gente tem uma PG infinita. Ele simplesmente te dá essa sequência, que a gente já entende como uma PG,
E ele quer saber a soma. Bom, se é a soma dos termos de uma PG infinita, eu vou ter o seguinte. Primeira coisa, eu preciso descobrir qual é a minha razão, certo? A razão aqui é meio, que é igual a meio. Quantidade de termos infinitos. Então, a soma desses caras vai ser A1, que é 1/3, dividido por 1 menos Q. É o contrário, tudo bem? Na finita é Q menos 1. Na infinita é 1 menos Q. 1 menos meio. Então, eu vou ter aqui 1/3 sobre... Se eu tenho 1 inteiro, eu tiro a metade, eu fico com a metade, né? 1/3 dividido por meio. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou ter a soma dos termos aqui igual a 2/3. Tudo certinho, gente? De boa? Vamos lá. Vamos seguir aqui para fechar e falar do produto dos termos de uma PG. O que pouco se fala, né? Como é que eu calculo o produto dos termos de uma PG? Finita, obviamente, tudo bem? É uma fórmula bem simples. Você vai fazer o produto do primeiro com o último e vai elevar esse cara à metade do total de termos. Tudo bem? Só para você entender, se eu tenho 10 termos, eu vou fazer A1 vezes A10 elevado a 5, metade de 10. Tudo bem? E aí tem uma questãozinha que fala o seguinte. Aqui a gente vai abordar não somente o produto, mas também as propriedades que a gente viu. Ele fala que o produto de 5 termos de uma PG é 32. E aí ele quer saber o terceiro termo. Bom, queridos, é o seguinte. Vamos tentar pensar aqui. Eu tenho uma PG A1, A2, A3, A4 e A5. Pela primeira propriedade que a gente viu anteriormente, o que a gente tem naquela ideia do termo central? O que me fala do termo central? Ele é o produto, esse termo ao quadrado é o produto dos caras da ponta, certo? Então, o que eu tenho aqui? O meu A3 elevado ao quadrado é o A1 vezes o A5. Tudo bem? Guarda essa informação aqui com muito carinho no seu coração. Entenda que esse muito foi né, bem... Enfim, teve uma intensidade, né? Guarda. Por quê? Porque a gente tem que usar o produto em algum lugar. Se ele fala que o produto é 32, aplicando na fórmula, olha aqui. Eu tenho que o primeiro vezes o último, porque ele fala que é o produto de 5 termos, elevado. São quantos termos? 5, né? Elevado a 5 sobre 2 é igual a 32. Corretinho? Certinho? Olha aqui, o que a gente guardou com muito carinho no coração? Olha aqui, A1 vezes A5. Olha aqui, anjo. Vou jogar pra cá, ó. Vou substituir esse A1 vezes A5 que eu já tenho aqui por A3 ao quadrado. Olha aqui que graça. A3 ao quadrado elevado a 5 meios é igual a 32. Como eu tenho potência de potência aqui, eu vou multiplicar, tudo bem? Então eu posso cancelar esses dois caras aqui. Então eu tenho que o A3 elevado à quinta é igual a 32. Peraí. A3 é a raiz quinta de 32. E se eu fatorar o 32, ele é 2 à quinta. Peraí. Se eu tenho o índice da raiz igual ao expoente do cara que está dentro dela, eu posso cancelá-los. Então eu tenho que o meu A3 é igual a 2. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para acompanhar terças e quintas, a gente tá com as nossas aulas. E aqui, ó, Amanda MRRA, e aí a gente tá aí. Tudo bem? Ó, beijo, até a próxima. Energizou? Tá de boa. Então vai. Tranquilo, valeu. Isso já viu. Yango!